Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dona Plantas. Eu me chamo Eliane, uma dona de casa que ama cuidar de plantas, e é com muita felicidade que hoje eu venho falar dos meus xodozinhos, as marantas. Essas duas são plantas que eu tenho dentro da minha casa. Vou estar mostrando para vocês também outra que eu tenho no jardim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu joinha e vamos ao vídeo de hoje. Bom, pessoal, então aqui essas são dois exemplares que eu tenho dentro da minha casa. Então eu vou começar por elas. E aí no meu jardim eu tenho a maranta pavão também. E então depois eu mostro ela pra vocês. A pavão até já tá com florzinhas. Como a gente tá no verão, então elas tendem a soltar florzinhas nessas épocas. Mas são plantas ornamentais, então a gente cultiva mais pela beleza da planta mesmo do que propriamente pela flor, né? Essa pequenininha aqui, então, é a maranta prateada. O versinho dela é roxo, né? Então, ela tem esse contraste incrível. A maranta tricolor também vem nessa mesma coloração na parte de trás. São plantas tropicais, então plantas que gostam muito de umidade. E elas têm um segredinho incrível que elas acabam demonstrando pra gente quando elas estão desidratadas, quando elas estão precisando de água. Elas se enrolam, a folhinha fica enroladinha ou ela se fecha. Então, a gente consegue perceber se a gente tá deixando a desejar na parte da umidade quando ela começa a ficar enroladinha. Ela tende também a ficar com as folhinhas, a ponta das folhinhas ressecadas quando ela tá recebendo pouca água. Eu sei que tem muita gente que fala que a gente não pode molhar as folhas, então, com água, né? Não pode borrifar. Toda planta de umidade, na maior parte das vezes, a gente vem lá com o borrifador e borrifa água nas folhas para ajudar nessa umidade. Por exemplo, a samambaia a gente faz isso, o lírio da paz também pode ser feito, as begônias a gente consegue fazer. E nas marantas, muita gente fala que não pode ser feito isso de molhar as folhas diretamente, apenas o substrato. Eu quero só deixar um parênteses nessa afirmação aí para vocês. As minhas eu molho sim, as folhas, porém só com água da chuva. E olha como elas estão perfeitinhas. O que acontece? Essas manchinhas amarelinhas, como tá ali uma pontinha amarelinha, como vocês muitas vezes vão perceber que ela vai ficando amarela e ressecada, é com aquela água com cloro. Então, a gente não pode pegar a água da torneira, colocar no borrifador e sair borrifando a nossa amaranta, porque ela vai sentir sim. Mas a água da chuva a gente pode. São coisas totalmente diferentes a água que a gente tem na torneira com a água da chuva. Então, as minhas eu sempre recolho a água da chuva. Eu tenho 2 galões que eu recolho a água da chuva para todas as minhas plantas. A gente sabe que a água da chuva é rica em nitrogênio, então vai ajudar a crescer e a encher esse vaso com muita facilidade. Então, eu auxilio essa umidade que essas minhas plantas precisam com a água da chuva. Mas não é aquele borrifador que sai uma pressão absurda. É o borrifadorzinho, esse sprayzinho muito parecido com o que a gente usa para limpar o vidro da janela da casa. Aqui, essa maranta pavão que eu tenho do lado de fora da minha casa, no jardim, eu consigo ilustrar muito bem isso para vocês. Ela tá no chão, no meu sombrite, no chão, no caso, na parte de baixo, onde eu tenho bastante plantas suspensas em cima. Quando tá fazendo muito calor e eu preciso molhar essas plantas com água da torneira, todo o excesso cai sobre essa maranta minha que tá embaixo. Então, a gente já consegue ver a diferença. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas as pontas vão ficando mais queimadinhas, mais amareladinhas. Isso é sinal da água da torneira, quando a água da torneira cai direto sobre essas folhas. Já aqui na lateralzinha, ela tá nascendo bastante folhinhas novas. As folhinhas novas, como estão abrigadas pela proteção das folhas de cima, a gente já vê a diferença. Então, sempre que você ouvir falar que não pode molhar as folhas da tua amaranta, é por isso, é por causa da água com cloro. Mas a água da chuva não, deixa ela a coisa mais lindinha. Então, aqui a parte de baixo aqui dela só tá recebendo água da chuva, porque a parte de cima acaba filtrando essa água com cloro, que quando eu molho as plantas que estão para cima acabam caindo sobre ela. Então, uma planta que necessita de meia sombra, uma planta ornamental que dá flores, mas uma floraçãozinha bem pequenininha, branca, até ali no meinho tem algumas florzinhas já, ela tá florescendo. Uma planta, então, que vai te demonstrar quando está precisando de água
e extremamente linda e com uma coloração incrível para você ter tanto do lado de fora do teu jardim quanto na parte de dentro da tua casa. Então essas foram as dicas de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, ajuda aí, se inscreve, deixa seu joinha e até o próximo vídeo.